Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marketando com Rogério Campos. E para darmos continuidade aí à série de marketing de serviços, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tendências em serviços. E aí, você sabe o que é? Sabe como se preparar para essas tendências? Então, é isso que nós vamos ver hoje aqui. E os assuntos são, né, o que é tendência? Para falar de tendência, também vou falar um pouquinho da teoria disruptiva. Isso é uma coisa bem legal de ser entendido para que a gente possa aí promover, né, a criação e inovação de produtos e serviços que estejam mais adequados aí para os nossos clientes. E vou trazer também alguns exemplos práticos do que são tendências, e aí você vai conseguir, né, se você tiver uma empresa, se você estiver estudando marketing, você vai conseguir, através desses exemplos, captar melhor esse tipo de tendência e em que áreas elas estão relacionadas para que a gente possa fazer um bom trabalho nas organizações. Bom, então vamos lá. Iniciando aí como conceito, né, de tendência, lá é uma direção ou uma sequência de eventos que ocorrem em algum momento e promete durabilidade. Então, para que fique bem claro, né, tendência não é uma moda, não é um modismo. Ele é um processo contínuo que tem durabilidade e que possui consistência. Então, moda, como vocês percebem, né, às vezes uma coisa está em alta e de repente ela cai bruscamente. No caso da tendência, não, é uma coisa que, né, promete durabilidade, ou seja, se promete durabilidade, é importante que organizações estejam atentas a essas tendências para que então possa direcionar aí os seus esforços durante um determinado período. Tá? Então é importante não confundir tendência com moda. E como eu havia dito para vocês, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa teoria disruptiva, que faz com que, né, a gente seja mais inovador, moderno e radical. Então, olha lá, imagine a criação de um produto ou de um serviço novo que entra no mercado e desestabiliza os concorrentes que antes dominavam. Então, quando a gente fala de uma teoria disruptiva, né, pensar muito, mas muito fora da caixa. Então, esse acho que é o principal fator aí, né? Então, a gente tem que ser bastante inovador, bastante moderno, pensar, obviamente, nas tendências para poder criar esse tipo de solução e que essa inovação, né, que esse produto ou que esse serviço seja uma mudança radical. Então, muito se fala já da teoria disruptiva, né, onde as empresas estão pensando exatamente nesse aspecto. O que eu posso fazer para me tornar, por um determinado período de tempo, único em resolver um problema para o meu cliente, né? Resolver uma dor para o meu cliente. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente falar de Airbnb, hoje, né, foi baseado nessa questão da teoria disruptiva, mexeu muito aí com o turismo, né, as associações hoteleiras. Então, olha lá, imagina um aplicativo, né, uma página onde eu entro e consigo ver uma série de coisas, já faço pagamento por ali, né, até o momento bastante seguro. Então, quer dizer, as agências de turismo acabam perdendo muito com essas questões. Então, perceba que é pensar fora da caixa para poder criar uma solução, né? O Uber, vocês já sabem do que se trata, também é um outro aplicativo que quebrou, né, uma série de barreiras, uma empresa muito nova e muito conhecida mundialmente, que vem aí, né, conquistando uma fatia bastante grande de mercado, principalmente das empresas de táxis. O Netflix também, praticamente, né, ela acabou com a indústria de videolocadoras, e até posso arriscar em falar sobre cinema, inclusive, né? Por quê? Porque a gente vem pensando numa comodidade, num conforto muito grande, em que eu posso assistir isso dentro da minha casa e que de repente, ou, né, pode ser na minha casa ou pode ser dentro do metrô, por exemplo, né? Diferentemente de ter que buscar um filme na locadora ou ter que ir até o cinema. Ah, mas o cinema não se compara com o Netflix, não tenha dúvida. Mas talvez a gente vá com menos frequência ao cinema por conta de, de uma empresa que transformou o mercado, né? E o Google nem se fala, né? Olha lá, fez milhões
de pessoas esquecerem que precisavam de listas telefônicas, né? Sem dúvida nenhuma, né, o Google, dentre eles aqui, é uma coisa impressionante em termos de teoria disruptiva. E se você perceber, né, hoje a gente deve falar ao longo do dia aí pelo menos umas 10 vezes aí a palavra Google, né, ou então fazer algum tipo de busca, ou então se conectar com algum produto ou um serviço do Google. Então, pensem, né, você que tem uma pequena empresa, você que é estudante, né, o que eu posso fazer em termos de teoria disruptiva? O que eu posso fazer dentro do mercado que eu atuo para que eu possa quebrar algumas barreiras? Ah, mas você só está falando de empresas grandes. Sim, eu estou falando de empresas grandes, mas tem muitas outras empresas que acabam fazendo isso, mesmo sendo de pequeno porte, que elas acabam dominando o mercado em algum determinado momento. Por quê? Porque pensaram bastante fora da caixa. Então, eu vou falar de algumas tendências aqui, vou começar com as tendências em sustentabilidade, principalmente com foco, obviamente, em serviços, né? Não sei se você já ouviu falar sobre coworking, ou seja, é uma palavra teoricamente nova aqui para nós, onde, né, imagina que eu tenho um espaço onde diversas empresas atuam nesse mesmo espaço. Ah, mas o que isso tem a ver com tendência em sustentabilidade? Poxa vida, se eu tenho uma única empresa que eu ocupo todo esse estabelecimento, todos os departamentos aí com várias outras empresas, automaticamente eu estou economizando em água, luz, em uma série de outras coisas e automaticamente pensando em sustentabilidade, né? Então, e tem uma parte boa aí na questão do trabalho, né? Vamos imaginar que tem uma empresa dentro da mesma, né? São várias empresas aí. Eu tenho uma que é de tecnologia, eu tenho uma outra que desenvolve produto, eu tenho uma outra que desenvolve serviço. A gente pensa que uma pode colaborar com a outra, ser parceiro da outra e ser até prestar serviço um para o outro, né? Então esses espaços vêm tomando bastante tem bastante frequência, né? Pessoas reservando um mesmo local para poder. Então percebam como as coisas já estão se transformando em termos de sustentabilidade e também a forma como as pessoas veem, né? Antigamente era a minha empresa ali fechada, não falava nada para ninguém sobre nada que acontecia, e hoje em dia a gente tem, né, um espaço mais aberto, onde várias empresas trabalham juntas e se dão super bem, né? Então lá. E esses ambientes, obviamente, já são uma realidade aqui no Brasil, já existem diversas empresas que trabalham nesse formato, com redução de custo, principalmente, né, o custo fixo, que isso é bastante importante, e contribuindo, obviamente, para o meio ambiente. Tem uma outra questão em termos de tendência, né, das novas relações do trabalho. A gente tem que pensar que, como a gente trabalhava antigamente, já vem mudando bastante, a gente tem aí bastante coisa já voltada para o home office, ou seja, né, as pessoas trabalhando de casa. Então imagina, né? O trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais insuportável, mulheres com filhos que de repente, né, podem passar mais tempo com seus filhos porque não vão ficar muito tempo no trânsito, obviamente vão estar em casa trabalhando, vão produzir bastante. Então as empresas, inclusive empresas, já estão pensando em como é que eu vou computar essas horas do colaborador que trabalha em casa. Então já existem até aplicativos que você, assim que você começa a trabalhar, como se você estivesse logado, e aí eles vão computando como se fosse o seu relógio de ponto, inclusive, né? E eu tenho aí uma outra coisa que é bem legal, que são as plataformas colaborativas. Não sei se você já ouviu falar do Get Ninjas, né? Então, se você está precisando de alguma solução para sua casa, para qualquer situação aí, quebrou meu computador, eu preciso de um serviço de manutenção. Então, percebam que, talvez, né, mais para frente, a gente tenha um modelo de CLT bem mais enxuto, né? E esse tipo de coisa, né, como plataformas colaborativas, vão ajudar e muito, só que a gente tem que pensar que essa é uma tendência, está mexendo com as relações do trabalho, e você que é microempresário ou estudante, é importante que você pense, o que eu posso de repente criar em termos de soluções aí, pensando nessas tendências, se tratando de relações diferentes aí de trabalho, né? Então foi o que fez a Get Ninja. Hoje uma pessoa, vamos supor, eu presto serviço como professor, imagina assim,
eu posso me cadastrar no Get Ninjas, e aí se alguém tiver precisando de um serviço de educação, eu posso lá por um período de tempo, por horas, fazer isso pessoalmente ou até online, prestar uma aula para alguém e receber por esse processo sem ter a necessidade de ter um contrato de trabalho aí vinculado. Então, várias empresas já estão pensando no que se pode fazer para eu ganhar dinheiro com uma situação como essa, pensando numa tendência, e isso veio para ficar, obviamente. E aí, falando um pouco de tecnologia, tem outra coisa bem legal aí, né? Tendência em tecnologia, a gente tem que imaginar a seguinte situação, né? Para o microempresário, principalmente, as redes sociais, né? A questão da internet e tudo mais, deu muito espaço, porque antes o microempresário que trabalhava com serviço, até com produto, sequer aparecia, não podia divulgar os seus produtos, não podia fazer absolutamente nada, porque era muito caro e, obviamente, isso era um entrave, né? Então, pensando nessa tendência de tecnologia, a gente tem que imaginar que isso é importante para quem é microempreendedor. E se você ainda não está na internet, né, não está nas redes sociais fazendo algum trabalho, é importante que você tome muito cuidado, porque senão você vai ser engolido, né? E também falando em tecnologia e pensando na questão que nós falamos lá das teorias disruptivas, né? Olha o que fez essa empresa, que é um case fantástico, chama It's for You, umas pessoas que trabalhavam em outras empresas lá de Mato Grosso, se eu não me engano, eles tiveram uma ideia, olha, puxa, eu almoço aqui todo dia num restaurante XYZ, estou cansado de comer no restaurante, eu queria uma comida da avó, uma comida caseira. Foi aí que eles tiveram a ideia de colocar de montar um aplicativo em que eu possa conectar pessoas que queiram trabalhar em casa e vender umas marmitas com as outras pessoas que estão na região e também querem comer uma comida mais caseira. Então, o It's for You foi exatamente feito nessa modalidade. Hoje já tem aqui em São Paulo, inclusive, em algumas regiões. Obviamente que eles vão expandir, porque são muito fortes, estão recebendo aportes, né? Inclusive, agora já está sendo considerado uma food tech, né? Então, uma empresa de tecnologia aí, como se fosse, começou como uma startup e agora já vem crescendo bastante, já vem recebendo vários aportes aí, participou de um programa de televisão, inclusive. Então, quer dizer, isso vem trazendo bastante coisa interessante. E é bom que muda também a questão lá das relações do trabalho que nós falamos, né? Porque imagina, de repente tem uma senhora lá que quer vender seus produtos, mas não consegue entregar por conta da dificuldade, ou o aplicativo faz tudo isso. Então, o que acontece? Vamos supor, eu sou cliente, eu quero comer uma comida X. Então, eu vou no aplicativo, perto da minha região, vejo o que está disponível, e aí, à medida que eu solicito de manhã, lá pelas 9, 10 horas, eu quero comer tal coisa, a pessoa, né, o tio ou a tia, como eles fazem, né, falam lá, vai preparar essa comida, aí vem o motoboy, retira todos esses pedidos e vai para um ponto específico da região. E aí, então, eu que comprei a mercadoria, a marmitinha, eu vou até esse local lá, meio-dia, 1 hora, horário que eu combinar, vou lá, pego esse produto, já está pago pelo aplicativo e facilita a vida de todo mundo. Então, tem que pensar em tecnologia, por mais pequena, né, mais enxuta que seja a sua empresa, é importante que você pense que a tecnologia veio para ficar, né? Então, minha gente, a gente vai dando continuidade aí nos próximos vídeos também, falando alguma coisa sobre marketing de serviços, que isso é uma coisa bem interessante, importante que a gente saiba a fundo esses processos aí para melhorar cada vez mais a gestão aí das nossas empresas, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!